Olá, boa noite a todos. Hoje nós iremos continuar o estudo do livro do Apocalipse, capítulo número um. No vídeo anterior nós fizemos a introdução do estudo do livro, né? E hoje nós iremos continuar com o capítulo número um. Cada vídeo nós faremos de um capítulo e assim sucessivamente até o fim do livro, ok? No capítulo número um, é, vou começar aqui pelo versículo do 9 ao 11, onde informa que João ele estava ali na ilha de Patmos, preso, né? Era uma colônia penal, onde os prisioneiros eram levados para lá. E João fora levado para lá por causa da pregação da palavra de Deus. Então João estava ali, preso, por causa da pregação da palavra de Deus, nessa ilha chamada Patmos. E no dia do Senhor, que aqui informa ser o dia de domingo, pois era no domingo que eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do primeiro século, já os primeiros cristãos, os apóstolos, se reuniam no domingo. Nós podemos observar na Bíblia e nos Atos dos Apóstolos, em outros livros, que eles se reuniam neste dia para assim ouvir a palavra de Deus e buscar juntos ali os ensinamentos da palavra de Deus, certo? Então é por isso que eles dizem o dia do Senhor. Então ele estava ali no dia do Senhor. Ele ouviu por trás dele uma voz como de trombeta e disse: o que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele ouve uma voz e pede para que ele escrevesse as 7 igrejas. Agora vamos ali voltar para o começo do livro. Tem uma revelação muito importante. A revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que enviando por intermédio de um anjo notificou ao servo João. Então nós podemos observar que no reino dos céus também tem uma hierarquia que é seguida. Jesus, como filho obediente, seguia essa hierarquia. Essa revelação ela foi dada por Deus Pai, foi enviada a Jesus e transmitida por um anjo ao servo João, que pediu para que notificasse, certo? Então nós podemos ver esse fato ocorrendo ali no início do livro. E João assim notificou, né? Atestou e testemunhou a palavra de Jesus e tudo quanto viu. Então João, assim que ele ouve essa voz, ele notifica e obedece tudo quanto que ele tinha ouvido e visto. E João faz uma dedicatória às 7 igrejas, no versículo 4 ao 8. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz da parte graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano do Rei da Terra. Então nós podemos observar que ele traz essa mensagem às 7 igrejas, que veio da parte de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se acham diante do trono de Deus, diz aqui. Porque Jesus é a fiel testemunha, fica aqui com interrogação. Porque desde o início, Jesus ele sempre foi fiel a Deus, e ele desde o início obedeceu tudo quanto Deus havia lhe dito que ele fizesse, assim ele fez. E porque é primogênito dos mortos? Porque ele é o primeiro que morreu e ressuscitou, e após ele muitos virão e ressuscitarão. Hoje só o
a nossa alma ela é salva e ela vai para o paraíso, mas chegará um dia quando ele vier, os nossos corpos ressuscitarão e juntarão com nossa alma e se unirão um ao outro. Então nós teremos um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus. João vê Jesus Cristo glorificado. No versículo 12 ao 19 ele informa isso. Voltei para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes aos bronze polido, como um refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma faca afiada de 2 gumes. Então João tem essa visão ali com essas características de Jesus. Jesus mesmo dizia que ele tinha uma espada afiada de 2 gumes, né? E assim como ele disse para os apóstolos, para aqueles que o acompanhavam, e assim João o vê lá no céu, glorificado. E no versículo 20 é informado o significado das 7 estrelas e dos candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. São os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Então os candeeiros são as igrejas e os anjos são as estrelas são os anjos. E os anjos quem são? Os anjos são os responsáveis pelas igrejas, no caso bispo, pastor, reverendo, aquele que está ali à frente do trabalho da obra de Deus. Então no versículo 1 nós podemos observar essa entrada, né? Como João teve essa visão. Ele informa que a visão veio de Deus Pai, passou pelo Filho e através de um anjo, João notificou, escreveu e enviou às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas cartas às igrejas, na verdade, elas também servem para as igrejas dos dias atuais. Nós podemos encontrar ali nas 7 cartas às igrejas ensinamentos que são válidos para os dias de hoje também, não só para igrejas da Ásia daquela época. Mas até o tempo do fim, essas cartas são e podem ser usadas e devem ser usadas para edificação, para compreensão, para um ensinamento da palavra de Deus às igrejas. E João escreve essas cartas às igrejas, vão ver Jesus glorificado, né? Assim como ele diz que ele iria ao Pai, e ele recebeu um corpo glorificado e traz o significado dos candeeiros das estrelas, né? Então esse é o estudo do capítulo número 1. Em breve eu postarei o capítulo número 2 e assim sucessivamente nós iremos fazer o estudo do livro do Apocalipse, um resumo, né, até o fim do livro. E eu quero também aproveitar e estar aqui indicando a vocês esse livro que eu escrevi, né, A Segunda Vinda de Cristo, interpretação do livro do Apocalipse. Ele se encontra ali à venda no Clube dos Autores. Se não me engano está R$ 67,00 e alguns centavos para a venda. Você pode adquirir ali. É um estudo de versículo a versículo do livro do Apocalipse. Você vai encontrar ali significados, os símbolos de de alguns ensinamentos que Jesus trouxe, muitos deles em textos paralelos que eu encontrei ali no Antigo Testamento dos profetas que já traziam uma visão, né, daquilo que aconteceria no tempo do fim,
assim como os profetas Daniel, Joel, Ezequiel e outros. Eu escrevi esse livro e peço que vocês possam compartilhar e quem puder comprar, compre, que é um livro bom que traz muito ensinamento. No livro do Apocalipse vocês estarão ajudando a obra de Deus, amém? Então quem puder, indico esse livro aqui para vocês, tá? E eu agradeço mais uma vez a todos, obrigado. E fiquem atentos que em seguida eu estarei postando o capítulo número 2, ok? Um abraço.